Senhor presidente, nós defendemos a retirada de pauta, inclusive porque entendemos que não houve acordo para que houvesse este projeto agora no início dessa sessão. Vossa Excelência bem sabe disso, a deputada Adriana tem toda a razão quando aqui se insurgiu. Nós temos um rito a ser seguido e Vossa Excelência pode muito, é verdade, como disse, mas não pode tudo. Nós, deputados aqui, temos todo o direito de solicitar a retirada de pauta e, como líderes, ajudar Vossa Excelência a conduzir os trabalhos da melhor forma possível nesta casa. Até para que não pareça o que está transparecendo, que quer se votar no afogadilho uma lei muito ruim para o povo brasileiro. Uma lei dos partidos políticos que vai contra a vontade da sociedade. Vossa Excelência bem disse, inclusive hoje, ser contra o aumento do fundo eleitoral. Por isso, senhor presidente, solicitamos a retirada de pauta e que se respeitem os líderes desta casa para que não se vote nesse momento desse projeto. Novo orienta sim. Mensagem que recebi nas redes sociais cuja veracidade foi confirmada. Boa tarde, Marcel. Meu nome é Gilmar, omito sobrenome, moro em Agudo, Rio Grande do Sul. Eu vejo que o Partido Novo luta para acabar com o fundo eleitoral que é bilionário. Os outros partidos todos são a favor do fundo partidário. Enquanto isso, eu preciso de uma cirurgia de coluna para meu filho que custa 80 mil reais. Não consigo pelo SUS. Faz 6 anos estou na fila de espera. Veja bem, esse valor é uma migalha em relação ao fundo partidário. Seria muito grato se pudesse me ajudar. Que Deus tenha misericórdia nessa nação e que ilumine a todos os deputados também contra o fundo partidário. Nós somos a favor da retirada de pauta, novo orienta sim. Ponto. Para corrigir o projeto naquilo que diz respeito aos usos do fundo partidário que têm sido rechaçados em grande parte pela opinião pública e também por quem defende de fato a democracia e o respeito ao dinheiro dos pagadores de impostos. Segundo o projeto de lei que está aqui em discussão, se o nosso destaque não for aprovado, o dinheiro do fundo partidário poderá ser utilizado na contratação de serviços de consultoria contábil e de advogados, também no pagamento de juros, multas e débitos eleitorais, o que se configura, a nosso ver, um verdadeiro absurdo. Quando a Justiça Eleitoral impõe uma multa sobre o candidato, é justamente com caráter pedagógico e de punição do candidato. Fazer com que o dinheiro público do fundo partidário possa ser utilizado para pagar essa multa é um absurdo, porque você usa do dinheiro público, do dinheiro do pagador de impostos brasileiro, para pagar uma multa que é aplicada sobre um candidato. Não tem o menor cabimento. Além disso, também esse destaque visa suprimir a possibilidade de compra ou locação de bens móveis e imóveis, inclusive de edificação ou construção de sedes partidárias. É utilizar dinheiro público que falta para construir posto de saúde, escola e hospital, presídio, para construir sede de partido político. Não tem o menor cabimento. E talvez um dos maiores absurdos, todos os demais já são grandes o suficientes, o custeio de impulsionamento na rede social. É fazer o fundo partidário ser útil, o dinheiro do pagador de impostos, dinheiro suado que nós pagamos em impostos, ser utilizado para pagar patrocínio de post em Facebook e Instagram. É um absurdo, é ridículo, não tem cabimento. Estaria isso num projeto de lei de partidos políticos para a utilização do fundo partidário do dinheiro público, para contratar advogados, para pagar multa de candidato, para pagar compra, locação de bens móveis ou mesmo construir novas sedes ou custear impulsionamento de posts nas redes sociais. Portanto, nós pedimos o apoiamento de todos os deputados a esse destaque do Novo e encaminhamos, portanto, pedindo voto sim de todos os colegas deputados. Eu poderia vir a essa tribuna apenas com a indignação que move os 8 deputados do Novo e tantos outros em virtude da situação criada. Mas não é apenas para expressar indignação, que em parte já tem sido expressado,
tanto por nós como por outros deputados, em virtude da inclusão irregular na pauta desse projeto. É muito mais com um sentimento de profunda tristeza. Tristeza porque esta casa tem regimento interno e, como muito bem antes foi dito por um deputado pedindo que nós do Novo apontássemos para o fato de que no regimento haveria a previsão para que ocorresse essa votação hoje, faz questão de aqui dizer desta tribuna que não há previsão regimental para a inclusão de pauta de tal projeto, retirando outros anteriormente ex ofício, porque a saber o artigo 83 do nosso regimento interno, seu inciso 2º, estabelece os 4 casos em que se pode haver esta inversão, e não havendo nenhuma dessas previsões regimentais ou não sendo elas cumpridas apenas por um acordo de líderes que de fato não ocorreu, senhor presidente. E é isso que nos deixa profundamente tristes, porque cheguei aqui a esta casa no dia 1º de fevereiro deste ano, como muitos deputados de primeiro mandato e tantos outros que foram reeleitos, cheguei aqui a esta casa com um discurso defendendo que nesta casa se respeitem os acordos, o regimento interno e a democracia, e que nós tenhamos a oportunidade de debater os projetos de acordo com a pauta que é definida pelos senhores líderes. E não é o que está acontecendo nesta noite, em que pese Vossa Excelência diga que há outros argumentos, o único para que fosse aprovado até algum ano antes da eleição seria a questão do fundo eleitoral, que aqui inclusive já tem acordo e desacordo de lado a lado e poderíamos votar. Mas o restante da lei dos partidos políticos não necessariamente precisaria, em grande parte, ser votado com um ano antes. O que acontece é que parte desta casa está sofrendo com o que outra parte desta casa está promovendo, que é uma pauta corporativista, de interesses muito próprios, de poucos, mas que querem que a democracia seja somente deles, que querem que o dinheiro público financie apenas as suas próprias candidaturas, porque é completamente falacioso o discurso de que o dinheiro público no fundo partidário vai para permitir que os mais pobres tenham acesso à democracia. Mentira! Mentira! A maior parte do dinheiro público que foi para campanhas eleitorais foi para financiar as campanhas daqueles que já estavam aqui no Congresso. Alguns reeleitos, muitos que sequer se reelegeram. Dinheiro público gasto para imprimir santinho, para pagar bandeiraço, quando tem gente morrendo em fila de hospital, quando falta dinheiro para merenda nas escolas, para o saneamento básico. E nós aqui, lamentavelmente, senhor presidente, descumprindo o regimento interno, colocando em pauta um projeto que não deveria furar fila. E aqui, mais uma vez, fura-se a fila por interesses corporativistas de alguns. Infelizmente, senhor presidente, nós precisamos aqui, além do discurso de indignação, fazer esse discurso de extrema tristeza pelo que estamos vendo acontecer nesta noite, nesta casa, lamentavelmente, mais uma vez. Esse projeto foi votado ontem no Senado e hoje às 4 horas da tarde foi para a pauta. Qual é a prioridade do Brasil? Prioridade é fundo partidário? É votar fundo eleitoral? Segundo ponto, o que diz essa lei? Artigo 44, ao contrário do que o relator diz, permite a criação e manutenção de programas de promoção e difusão de participação política. Outro item, contratação de advogado. O Senado só subtraiu a parte de crimes. Processo eleitoral ainda permanece. Outro item, pagamento de multa e juros com dinheiro público. Então, ele atrasa a multa de algo que ele fez ilegal e vai pagar os juros com dinheiro público. Compra e alocação de imóveis e imóveis, vai poder comprar imóvel com dinheiro público. Custeio de impulsionamento de internet, são 2 bilhões de reais ou mais.
Vai todo mundo ficar com a caixa de spam cheia, Facebook, Instagram, Twitter cheio de mensagem de político. Vão dominar a rede. Thomas Sowell tem uma frase que diz que não importa o quanto o político fale de solidariedade, jamais tem com dinheiro do contribuinte. Pergunte nós parlamentares para a população se desejam que esse dinheiro, esses bilhões de reais vão para a campanha política ou vão para a saúde, segurança, educação. Tem gente morrendo em fila do hospital. 2 erros crassos desse parlamento. Primeiro, por definir uma ordem de prioridade vergonhosa. E a segunda, governar é alocar recursos. E estamos alocando recursos onde não deveria ter recursos. Nós não podemos financiar com o dinheiro do motorista, da pessoa que faz lavação de roupa, da costureira, para pagar milhões de reais em campanha. É afronta à democracia. Um político que se mantém no poder vários mandatos, ter 2,5 milhões de reais de dinheiro público para fazer campanha, é uma vergonha. Nós do Novo vamos obstruir até o fim, e sim, Rodrigo Maia, nós não vamos usar em 2020, não vamos usar em 2022, assim como nunca usamos. Portanto, sim, a esse requerimento. Partido Novo, igualmente, estamos nos pronunciando contrariamente a esse projeto, como já fizemos a primeira vez em que foi apreciado por esta Casa. Além do fato dele estar sendo apreciado de forma irregular e antirregimental aqui, e não deveria estar sendo apreciado nesta noite, a menos que a pauta tivesse sido respeitada e seguida na ordem para depois ser apreciado com o acordo de líderes, apesar de, sob os nossos protestos, este projeto estar sendo apreciado, nos obrigamos aqui a dar a nossa posição de forma clara, mais uma vez, que é a posição do povo brasileiro. E não falo isso de forma a tentar fazer com que arrogantemente pareça que nós, o Novo, somos os únicos a representar o povo. Não, pelo contrário. A arrogância está naqueles que, compondo maioria, muitas vezes de forma covarde, de forma assodada, na calada da noite, votando projetos de seu único interesse, não ouvem a população, que é absolutamente contrária a esse beneficiamento a partidos políticos. Basta perguntar para qualquer pessoa na rua: você prefere que se gaste dinheiro na impressão de flyer para a campanha ou que se resolva o problema das filas nos hospitais? Você prefere que se gaste dinheiro com um bandeiraço na rua de candidato político ou você prefere que esse dinheiro vá para a segurança pública? É óbvia a resposta da população. Mais do que isso, nós que somos financiados 100% durante as nossas campanhas, jamais durante os nossos mandatos, por pessoas físicas, por doadores, temos orgulho, como sabemos, de muitos outros colegas deputados também financiados exclusivamente por pessoas físicas nas suas campanhas. Temos muito orgulho daquelas doações individuais de pessoas que às vezes não tiveram dificuldade de colocar R$10 na campanha, mas acreditaram na nossa ideia, acreditaram na nossa proposta e seguem ao nosso lado. Isso cria um vínculo muito maior entre o eleitor e o candidato. Isso para não falar nos outros absurdos dessa legislação, que vai permitir que candidatos paguem as multas com dinheiro público, multas aplicadas durante campanha eleitoral com dinheiro do fundo partidário. Isso é um escárnio. Pagamento de advogados para a defesa por conta de crime eleitoral com dinheiro público. Outro escárnio. Não há como ser a favor dessa lei e ainda esperamos que este plenário pronuncie-se majoritariamente, como o Novo se pronuncia, contra esse projeto.